O projeto de tradução da Bíblia não é uma coisa tão simples. A média é de 10 anos para traduzir uma Bíblia completa e com uma comissão. Não é uma pessoa trabalhando, uma pessoa, é uma comissão trabalhando. E as sociedades bíblicas unidas trabalham monitorando, promovendo esses trabalhos. Muito bem. Então, mas só que essas traduções para outras línguas, elas conservam a inspiração. A própria experiência da igreja é uma prova disso. O dia a dia, Deus não fala com você quando você está lendo a Bíblia? Quando às vezes você lê a Bíblia na oração expulsando o demônio e os demônios estremecem, Jesus citou a Bíblia quando ele foi tentado pelo diabo. Jesus citou 3 vezes o livro de Deuteronômio. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Depois Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. E antes disso ele falou também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então 3 citações do livro de Deuteronômio, e Jesus derrotou o diabo pelo poder da palavra de Deus. Muito bem. Agora, o que eu quero mencionar aqui, um ponto importante, é que a Bíblia é um livro traduzível por natureza. O projeto de Deus em revelar a sua palavra era para que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a sua vontade. E isso acontece na língua de cada povo. Deus se revela às pessoas na sua língua materna. Não há necessidade de estudar hebraico, grego, aramaico para conhecer a vontade de Deus, não. É importante sim para estudo, para você contribuir na tradução da Bíblia, para um comentário teológico, exegético, é de fundamental importância conhecer as línguas originais da Bíblia. Mas não é uma questão de vida ou morte, não é para a salvação, é para você que ama a palavra de Deus, se debruça sobre ela, quer conhecer. Isso é muito, muito importante e eu incentivo a todos. Por isso mesmo que eu dou aula de hebraico, dou aula de grego, e para ajudar os alunos a conhecerem a Bíblia na sua língua original. Isso é muito importante. Mas a salvação não depende disso. E Deus, o importante é você conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. E essa tradução, essa versão da Bíblia, ela é inspirada, ela mantém a inspiração. Isso eu coloquei apenas um parágrafo na lição número 1, mas é importante que eu mencionei ali a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Isso aconteceu por volta do ano 250 a.C. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, a Septuaginta já existia. Era a Bíblia dos judeus da diáspora. E essa tradução eu considero como um dos maiores eventos, maiores acontecimentos da história da literatura ocidental. Por que isso? Sabe por quê? Porque os dados da revelação que estavam confinados a uns poucos judeus de Israel, agora se tornou, estava disponível para todo o Ocidente, porque passou a ser escrito em grego. Porque o hebraico, nem mesmo Israel falava mais hebraico, falava aramaico, exceto uma minoria. Mas a língua materna do povo de Israel era, depois do cativeiro, era a língua aramaica. Então, e a Bíblia está escrita até hoje, na sua língua original, em hebraico. Quem ia ter acesso a essas informações? Uns poucos judeus. Agora, traduzindo para o grego, aí todo o Ocidente já estava, o texto estava disponível para todo o Ocidente. E isso é algo extraordinário. E ela, a Septuaginta, serviu como um livro, uma fonte linguística e teológica entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora o que acontece? Que muitas citações do Antigo Testamento que aparecem no Novo, muitas são da Septuaginta. Interessante. Há citações do Antigo Testamento que o apóstolo, que o escritor do Novo Testamento, fez a sua tradução independente. Muito bem, ele traduziu, o que está no hebraico, traduziu para o grego. Mas há muitas situações em que o apóstolo não fez a sua tradução pessoal, usou diretamente da Septuaginta. O Salmo 8, por exemplo, quando diz assim,
Que é o homem mortal para que o visites, e o filho do homem para que dele te lembres. Contudo, um pouco menor fizeste do que os anjos, e de honra e de glória o coroaste. Muito bem, essa expressão um pouco menor fizeste do que os anjos, no hebraico está um pouco menor fizeste do que Elohim, que é Deus. E a Septuaginta traduziu um pouco menor fizeste do que os anjos. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, é citada essa passagem desse salmo, e lá está conforme está na Septuaginta. É claro que não há erro nem contradição alguma, porque se refere a Jesus, e Jesus é tanto Deus, Elohim é Deus. Então, e o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Então não há contradição teológica nisso. Eu estou apenas mostrando que o fato de citações da Septuaginta ser usada no Novo Testamento preservou a sua inspiração. E com isso Deus estava mostrando que a sua palavra pode ser traduzida e manter a sua inspiração. E para finalizar, eu quero deixar um ponto claro, uma coisa que tem me preocupado muito, já falei muito sobre isso, é que de vez em quando a gente ouve alguém dizendo que há erro nas nossas versões da Bíblia. Uma vez uma pessoa falou na igreja, com cerca de 3.000 ou mais pessoas no auditório, dizendo a Bíblia, as nossas versões da Bíblia, todas elas têm mais de 3.900 erros. Que é isso? Eu chamei a atenção dele, falei, você precisa se retratar disso. Olha o plenário que está aí. E você fala uma coisa dessa, isso não é verdade. A versão de Almeida tem mais de 300 anos de história e foi submetida a diversas revisões, com professores de hebraico, de grego, de aramaico, de português, de linguística, especializados em arqueologia, em história, em conhecimento do assunto do campo. Agora, das diversas denominações, agora 3.900 erros. Da onde você tirou isso, rapaz? Da onde você tirou isso? E agora, de vez em quando, a gente vê alguém meio querendo impressionar a igreja, e às vezes fez um curso básico de grego, de hebraico, que não dá a ninguém condições alguma para uma avaliação crítica dessa natureza. Dá para ler algumas passagens do Novo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, no caso do hebraico, mas não para uma avaliação crítica de tamanho e profundidade. Mas se julga o tal e chega na igreja, não, está errado, não está errado não, é você que está errado. Quem fez esse trabalho conhece as línguas originais muito mais do que você. Você tem que ter humildade suficiente e procurar aprender por que aquela tradução está assim. É verdade, sim, que existe, às vezes, palavras que a tradução não é tão precisa. E isso acontece. Então se trata de, aqui e acolá, uma palavra que foi traduzida não com tanta precisão, mas isso não é erro. A gramática permite isso. Então, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, a versão Almeida corrigida diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e assim por diante. A Almeida atualizada diz: toda escritura é inspirada por Deus. Então, à luz da gramática grega, as duas traduções são legítimas, não há problema nenhum. Agora, é claro que a Almeida atualizada, ela fica melhor, por quê? Porque a intenção do apóstolo Paulo é dizer, são duas informações que ele está trazendo ali, duas informações. Primeiro, é que a Escritura, ela é inspirada por Deus, e a outra informação é que ela é proveitosa. Então, essa tradução, ela realmente soa melhor nesse contexto, e até porque, se a gente não vê o contexto, alguém pode usar a Almeida corrigida, que diz toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. Alguém pode dizer, então existe escritura que não é inspirada. E não é isso que o apóstolo está dizendo. Então, coisa dessa natureza, às vezes aparece, mas não é a tradução errada. Não é a tradução errada. Então, se você falou isso alguma vez, peça perdão a Jesus, não fale nunca mais. Porque as versões, ela não tem erro. Ela tem sim, aqui e acolá, alguma tradução imprecisa. Mas isso não é erro nem é proporcional. Exceto a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová, que aquilo nem é Bíblia. Aquilo nem é Bíblia. Aquilo ali
realmente é um livro que eles prepararam para contrabandear suas crenças peculiares para o texto das Escrituras. E ele nem chama de Bíblia, nem chama de Antigo Testamento, ele chama de Escrituras hebraicas, não chama de Novo Testamento, chama de Escrituras gregas cristãs. Aquilo é realmente uma tradução viciada, tendenciosa, cheia de interpolações, feita exclusivamente para contrabandear as suas crenças peculiares para o texto das Escrituras. Isso sim. Agora, as outras versões, não. Não é verdade que tem erro nas nossas versões. Não aceite isso, não. A tradução, a versão para outras línguas, ela preserva a sua inspiração. Tanto na linguagem culta, como a versão de Almeida, como na linguagem do povo, como a nova tradução na linguagem de hoje, como um texto em dinâmica formal, como a tradução brasileira, que é muito literal. Todas elas transmitem a vontade de Deus, transmitem a palavra de Deus. Agora os editores escolhem o público para o qual aquele texto é traduzido ou revisado e assim por diante. Mas a mensagem é a mesma. Portanto, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.